E se eu te disser que o presidente Lula já escolheu o rival dele para 2026? E não é o Bolsonaro? Pois é, meu amigo, minha amiga. Lula decidiu colocar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no centro do jogo político. Isso mesmo. Tarcísio agora é carimbado como o adversário direto do PT na próxima corrida presidencial. Mas calma, não é só isso não. A jogada de Lula tem muito mais estratégia por trás. E o resultado pode provocar um verdadeiro racha dentro da direita e até mesmo um desgaste interno na família Bolsonaro. Tá curioso, né? Então fica comigo até o final, porque essa história tá só começando. E já aproveita. Comenta aí embaixo se você acha que Tarcísio tem força para enfrentar Lula em 2026 ou se ainda é cedo demais para esse debate. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia. Vamos entender por que Lula, que sempre foi um craque em escolher os adversários certos, resolveu dar tanta visibilidade a Tarcísio agora. A resposta é simples. O presidente percebeu que Bolsonaro pode estar fora do jogo em 2026, por conta dos processos que enfrenta, especialmente aquele de tentativa de golpe. E se Bolsonaro cai, o espaço da direita precisa ser ocupado. Quem aparece com mais força? Justamente Tarcísio. E não para por aí. As mensagens reveladas nas investigações contra Bolsonaro e seu filho Eduardo mostraram uma divisão clara dentro do clã. Eduardo teria feito ataques diretos contra Tarcísio e Carlos Bolsonaro não ficou para trás, chamando governadores de direita de ratos. Ou seja, já existe ali uma rachadura e Lula quer jogar sal nessa ferida. Você percebe a jogada? Lula sabe que ao colocar Tarcísio no holofote, automaticamente força a direita a se posicionar. É como se ele dissesse: olha, o rival é esse aqui. E agora, vocês vão apoiar ou atacar? Esse movimento não só desgasta Tarcísio, que ainda precisa construir sua imagem nacional, como também enfraquece a unidade da família Bolsonaro, que até pouco tempo parecia inabalável. E aí eu te pergunto, será que Lula está dando um tiro no pé ao fortalecer um adversário tão cedo? Ou essa é mais uma jogada de mestre do presidente? Deixa sua opinião nos comentários porque essa discussão promete esquentar. Olha só o que aconteceu. Lula não escolheu Tarcísio como adversário do nada, não. O estopim veio quando o governador de São Paulo resolveu partir para cima do governo federal. Em um evento com Ciro Nogueira, cacique do Progressistas, e com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, Tarcísio fez duras críticas ao presidente. Foi ali que Lula pensou: ah, é? Então vamos jogar no Campo Grande. E aqui, meu amigo e minha amiga, começa a verdadeira guerra de narrativas. Tarcísio, que tem aquele estilo mais técnico, sempre vendeu a imagem de gestor eficiente. Mas agora, com um discurso que já soa como de pré-candidato à presidência, ele passa a ser um alvo direto do Palácio do Planalto. E Lula é craque em transformar adversários em protagonistas de um tabuleiro político que ele conhece como ninguém. Só que tem um detalhe. Enquanto Lula coloca luz em Tarcísio, isso também gera uma dúvida enorme na direita. Afinal, quem vai liderar esse campo político em 2026? Vai ser o Bolsonaro caso consiga escapar de uma condenação? Vai ser Tarcísio, com o apoio dos governadores? Ou algum outro nome vai surgir de surpresa? E aqui eu já quero ouvir de você. Se Bolsonaro não puder disputar, você acha que Tarcísio tem mesmo essa força nacional? Ou será que ele é só um fenômeno paulista? Deixa aí nos comentários, porque eu quero saber a visão de vocês. Voltando. Lula percebeu que existe um risco real de Tarcísio ocupar um espaço que antes parecia reservado a Bolsonaro. E como que o presidente resolveu reagir? Exatamente como sempre fez, antecipando o jogo. A lógica é simples. Se Tarcísio começar a ser visto como presidenciável desde já, ele também vai ser criticado, investigado e colocado sob pressão desde agora. Ou seja, nada de lua de mel até 2026. E mais, Lula não está só mirando em Tarcísio, ele está mirando no racha interno da direita. Porque quando a família Bolsonaro ataca o governador de São Paulo, isso mostra fraqueza, mostra divisão. E o eleitor de direita, que sempre foi muito fiel ao Bolsonaro, pode começar a se sentir perdido. Afinal,
Eu sigo a família ou sigo um novo líder? Repara na genialidade do movimento. Lula não precisa nem bater tão forte em Tarcísio. Basta dar visibilidade, dar palco. Quem faz o trabalho de desgastar são os próprios aliados de direita, que brigam entre si. E no meio dessa confusão, Lula segue firme com a máquina do governo na mão e com a narrativa de que já tem um adversário definido. Agora deixa eu te provocar. Será que Tarcísio vai aguentar essa pressão toda? Porque uma coisa é ser governador de São Paulo, outra é enfrentar o peso de ser colocado como o rival número 1 do presidente da República. Essa responsabilidade pode transformar ou pode derrubar alguém. Comenta aí se você acha que Tarcísio tem jogo de cintura para segurar essa bronca ou se Lula vai conseguir queimar o filme dele antes mesmo da campanha começar. Agora segura essa. Se tem uma coisa que sempre marcou a família Bolsonaro, foi a unidade no discurso. Você pode até discordar deles, mas é inegável que os filhos do ex-presidente sempre se colocaram como linha de frente, defendendo o pai e batendo nos adversários. Só que dessa vez, o alvo de alguns deles não é o Lula. É justamente o Tarcísio de Freitas. Isso ficou bem claro em conversas reveladas durante as investigações contra Jair e Eduardo Bolsonaro. Segundo os diálogos, Eduardo teria feito ataques diretos ao governador de São Paulo, deixando evidente que não existe confiança total no ex-ministro da Infraestrutura. E não parou por aí. Carlos Bolsonaro, sempre ativo nas redes sociais, chegou a classificar governadores de direita como ratos. Para pensar. Quando um grupo político começa a se chamar de rato, de traidor, de vendido, a coisa já não está nada boa. E Lula percebeu isso na hora. A divisão interna na família Bolsonaro fragiliza não só o clã, mas toda a direita, porque abre espaço para disputas de liderança. E aqui eu quero te perguntar, você acha que essa divisão é passageira ou veio para ficar? Será que no fundo a família Bolsonaro vai se unir de novo para 2026 ou esse racha já é definitivo? Deixe a sua opinião nos comentários, porque essa é uma das perguntas mais importantes do momento. Voltando à análise, dentro do bolsonarismo existe um medo real. A família previa que Bolsonaro seria o grande fiador político até pelo menos o início do próximo ano, mesmo com processos no STF. Só que a movimentação dos governadores puxada pelo Tarcísio já começa a esvaziar a influência de Bolsonaro antes do tempo. Isso é quase como tirar o poder de indicar o sucessor das mãos do ex-presidente. E claro que isso gera revolta. E olha só, partidos como o União Brasil e o Progressistas, PP, já estão se articulando pesado, justamente porque sentem que precisam de um nome forte caso Bolsonaro não esteja no páreo. É uma espécie de plano B em construção, e Tarcísio aparece como o mais viável. Agora, imagina só, de um lado, Lula cutucando Tarcísio para acelerar o desgaste. Do outro, a própria família Bolsonaro batendo no governador. E no meio disso tudo, partidos de direita se articulando sem a bênção do mito. É um cenário de caos político que pode mudar completamente o jogo até 2026. E eu jogo a bola para você. Será que a direita consegue se reorganizar sem Bolsonaro? Ou esse racha interno vai abrir caminho para Lula nadar de braçada na próxima eleição? Comenta aí, porque eu quero saber se você vê chance de união ou se essa briga vai longe. Enquanto a direita briga entre si, Lula faz aquilo que sabe melhor, política nos bastidores. E aqui é importante entender o que está rolando. O presidente percebeu que não precisa nem gastar tanta energia batendo de frente com Tarcísio. Quem está fazendo isso são os próprios aliados da direita, divididos entre lealdade a Bolsonaro e a necessidade de ter um nome competitivo para o futuro. E esse movimento não é pequeno. Governadores de diferentes estados e partidos, como União Brasil e PP, já estão de olho na cadeira de 2026. A avaliação que circula entre eles é simples. Se Bolsonaro for condenado, não dá para esperar. Precisamos ter um candidato pronto. E quem aparece nesse papel? Tarcísio de Freitas. Agora, olha o tamanho da jogada de Lula. Ao dar visibilidade a Tarcísio, ele estimula a disputa interna. Os governadores se animam, os partidos se aproximam,
Mas a família Bolsonaro se irrita, se sente traída. Resultado? Um campo da direita fragmentado, brigando por espaço, enquanto Lula segue tocando a agenda do governo. E é aqui que eu quero sua opinião. Você acha que Lula está jogando de mestre ou corre o risco de fortalecer demais Tarcísio e criar um adversário à altura? Comenta aí embaixo, porque essa dúvida é chave. Voltando, existe também um fator de tempo. A família Bolsonaro imaginava que teria Bolsonaro como líder até pelo menos 2025, indicando o sucessor no momento certo. Mas essa movimentação antecipada de governadores e partidos puxa o tapete do clã, esvaziando o poder de decisão do ex-presidente. Isso gera um incômodo enorme, porque sem essa centralidade, Bolsonaro vira apenas mais um ator político e não o grande chefe da direita. E olha só, até dentro do PL, partido de Bolsonaro, já existe pressão. Valdemar Costa Neto, presidente da sigla, chegou a afirmar que o candidato continua sendo Bolsonaro, ou quem só ele escolher. Mas será que essa promessa se sustenta diante da realidade? Porque, na prática, o jogo político está mostrando que outras forças não vão esperar a bênção de Bolsonaro para se mover. Enquanto isso, Lula surfa nessa onda. Ele sabe que a imagem de Tarcísio ainda não é totalmente consolidada. O governador de São Paulo precisa enfrentar desafios enormes, construir uma base nacional, enfrentar críticas, lidar com as próprias divisões internas da direita e, ao mesmo tempo, manter o governo paulista funcionando. Tudo isso sob os holofotes de adversário declarado do presidente da República. Não é pouca coisa. E aqui fica outra provocação. Será que Tarcísio tem estrutura partidária e apoio popular suficientes para segurar essa bronca? Ou ele vai ser engolido pelas próprias contradições da direita? Quero que você deixe sua opinião, porque esse é um ponto que pode definir 2026. No fim das contas, Lula não está apenas escolhendo um adversário, ele está desenhando o tabuleiro onde vai jogar. E quem não entende isso pode acabar sendo apenas uma peça usada nesse jogo. Chegamos no ponto final dessa análise. E agora eu quero que você reflita comigo. Quem de fato vai enfrentar Lula em 2026? De um lado, temos um Bolsonaro fragilizado, com risco real de condenação e cada vez mais limitado politicamente. Do outro, um Tarcísio de Freitas ganhando visibilidade, mas ao mesmo tempo enfrentando resistências dentro da própria direita e carregando a pressão de ser colocado como presidenciável antes da hora. E no meio disso, partidos como o PP e União Brasil se articulando nos bastidores, tentando costurar uma alternativa sem depender exclusivamente da família Bolsonaro. Ou seja, o jogo já começou, mesmo que a eleição ainda esteja longe. E é aqui que entra a malícia política de Lula. O presidente sabe que, ao antecipar esse duelo, ele consegue desgastar o rival e ainda provocar um racha no campo adversário. Se Tarcísio cresce, incomoda os bolsonaros. Se Tarcísio apanha da família, sai enfraquecido. E em qualquer dos cenários, Lula ganha tempo e espaço para consolidar seu projeto de governo e sua narrativa para o futuro. Mas não se engane, essa estratégia também é arriscada. Porque dar visibilidade a um nome como Tarcísio pode acabar fortalecendo o governador e projetando-o nacionalmente, de uma forma que talvez não acontecesse tão cedo. E aí, meu amigo, minha amiga, o adversário que hoje parece apenas uma peça de xadrez pode virar um jogador real e perigoso. E é isso que eu quero perguntar para você. Lula está fazendo uma jogada de mestre ou correndo o risco de fabricar um novo inimigo poderoso? Escreve aí nos comentários a sua visão, porque eu quero ouvir a voz de vocês nesse debate. E já aproveita, se você chegou até aqui, é porque gosta de análise política de verdade, direta e sem enrolação. Então deixa o like, se inscreve no canal Linha Direta e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque a gente vai acompanhar cada passo desse xadrez político juntos, e você não vai querer ficar de fora. No fim das contas, o que fica claro é: 2026 já começou. Lula jogou a primeira pedra, Tarcísio entrou no radar e a família Bolsonaro está rachada. Agora que a grande questão é: quem vai sobrar de pé para disputar o coração do eleitor brasileiro?
E eu deixo essa reflexão para você encerrar o vídeo. O futuro da direita está nas mãos de Tarcísio, da família Bolsonaro ou de um novo nome que ainda nem apareceu. Escreve aí embaixo porque o debate está só começando e você faz parte dele.